Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Hoje eu me dirijo a você para falar de um quadro que nós estamos iniciando, quadro esse denominado Pergunte ao Pastor. Nele você poderá encaminhar suas dúvidas, seus questionamentos sobre esse momento que nossa igreja está atravessando, sobre o planejamento estratégico, os planos que foram apresentados há 2 semanas atrás, as metas para 2025, os objetivos, os propósitos, ou qualquer outro tema que seja dúvida para você, gostaria de esclarecimento, envie sua pergunta, seja pelo canal de WhatsApp da igreja, seja nos comentários do YouTube. Esse vídeo está sendo publicado especialmente no YouTube e daqui a algum tempo também no Instagram e no Facebook. Nós queremos usar as redes sociais para estar nos aproximando, para estarmos interagindo, para estarmos apresentando o Evangelho e difundirmos o reino de Deus através dessas plataformas. A gente comumente fala que houve um tempo onde as igrejas iam para as praças e lá pregavam o evangelho. A coisa mudou. A coisa mudou porque hoje vivemos num mundo tecnológico e as praças das igrejas são as redes sociais. Então queremos usar da tecnologia e desses recursos para levar a mensagem do evangelho ao maior número possível de pessoas e, quem sabe, atraí-las para a nossa comunidade de fé. Hoje eu quero, nesse primeiro episódio, falar sobre o tema a ansiedade e o tempo. Mas mais especificamente a você que é membro da PIB-VC. Eu quero falar sobre isso porque o tempo ele gera um impacto muito grande na nossa vida e na existência de qualquer pessoa. Ele gera um impacto porque a nossa vida é recheada por expectativas. Nós sempre esperamos algo, nós sempre queremos que coisas aconteçam. Por exemplo, nesse momento que nossa igreja está atravessando, vivendo, vemos que ela está num processo, há um processo de recuperação. E a ansiedade do tempo é absolutamente justificável, é natural que as coisas sejam assim. Mas a gente vive essa ansiedade porque a gente quer ver as coisas acontecendo rapidamente, mais depressa, que rapidamente os objetivos e as metas sejam alcançadas. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico, e esse texto está lá em Abacuque, no capítulo 2, e eu quero ler os versos de número 2 e 3, quando Deus responde às queixas de Abacuque da seguinte maneira: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O próprio Abacuque é um exemplo do que estamos vivendo, porque Abacuque foi um homem que confiou em Deus. O povo estava vivendo o tempo do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e Abacuque estava perplexo diante do estado do povo, do momento que chegou o povo, estava perplexo diante da vida. E o povo tinha um sonho, o sonho da recuperação, o sonho da restauração. O povo queria estar de volta à sua terra e se reconstruir e viver tempos de glória. O povo olhava para trás e se lamentava porque o povo perdeu coisas que eram importantes
para eles. E Abacuque chega diante de Deus representando um povo em lamento, um povo em ruína, um povo que estava vivendo essa ansiedade, querendo, Deus, resolva logo essas nossas questões, restaure logo a nossa existência, restaure logo a nossa vida, leva-nos de volta aos tempos de glória, aos tempos de alegria, aos tempos que poderíamos até dizer em que nós éramos felizes e não sabíamos. Mas percebam que na queixa de Abacuque apresentada a Deus, Deus não o deixa sem resposta e ele diz que ele deveria escrever de modo claro para o povo, deixar registrado para o povo qual era a visão. E é o que nós estamos tentando fazer, claro, guardadas as devidas proporções, agora também. E no verso 3 ele diz que o povo deveria aguardar, porque esta visão, o cumprimento da visão, tem o tempo próprio, tem o tempo designado. Vai acontecer. Isto é, Deus está dizendo, cada coisa no seu tempo. O que Deus está dizendo é que há um processo que está em execução da parte de Deus. E processo compreende que há etapas a serem cumpridas, cada qual no seu momento certo. E Deus é especialista nisso, especialista em planejamento, especialista em cumprimento de prazos, de metas. Mas Deus precisa disso? Obviamente que não, porque Ele é Deus. Mas na Bíblia nós encontramos vários relatos onde vemos Deus planejando, Deus alocando recursos, Deus executando cada etapa dentro de prazos e metas. Não porque Deus precisasse isso, mas como uma forma didática para ser depois reproduzidos por nós. Por exemplo, na criação do mundo. Deus tinha um objetivo, criar todas as coisas. Deus estipulou um processo ali que compreendia prazos, metas, alocação de recursos. Quais foram os recursos? A sua própria palavra. Haja luz e houve luz. Quais foram as etapas do processo? Deus determinou, no primeiro dia vou criar isso, no segundo dia aquilo, terceiro dia aquilo outro e assim sucessivamente. Então a Bíblia diz que no primeiro dia Deus trabalhou e criou parte de todas as coisas. No segundo dia, Deus criou outra parte, no terceiro dia outra parte, no quarto dia outra parte, no sétimo dia Deus descansou. E o povo precisou aprender isso. Eu sei que a PIBVC durante alguns anos sofreu muitas perdas. E você que é um bravo guerreiro, uma brava guerreira, você que é um discípulo de Jesus corajoso e que lutou e tem lutado pela sua igreja, que não largou a sua igreja, manteve-se fiel a ela e graças a Deus, porque Deus pôde contar com você para que a PIBVC pudesse chegar nesse momento que está. Mas eu sei também que existe uma grande ansiedade em seu coração, ou pelo menos em boa parte dos membros da igreja. Eu sei que você gostaria de chegar domingo na igreja e ver aqueles bancos cheios. Eu sei que você gostaria de ver todos os instrumentos que a igreja tem sendo tocados. Eu sei que você quer ver uma igreja que cresce, uma igreja forte, uma igreja impactante, uma igreja que influencia gerações. Eu sei que você quer ver pessoas capacitadas, habilidosas para cuidar das crianças, discipular crianças, liderar crianças no culto infantil, enfim. Mas saiba de uma coisa, e pode anotar o que eu estou dizendo, tudo isso vai acontecer. Mas saiba que Deus está executando um processo na vida de nossa igreja e cada coisa acontecerá no tempo próprio. Creia,
Como diz o verso de número 3, aguarde, porque a visão tem um tempo determinado. E perceba que muitas coisas já estão acontecendo. Muitas mudanças têm acontecido. Por exemplo, fizemos mudanças importantes em termos administrativos, reformamos o estatuto. E quem poderia imaginar que uma igreja com tão poucos recursos, tão pequena e tão pobre, pudesse fazer tanta obra em tão pouco tempo? Como eu disse, nós temos um planejamento estratégico, nós temos um norte, nós sabemos onde vamos chegar e onde nós queremos chegar, mas tudo tem o seu tempo próprio e tudo acontecerá de maneira própria no processo que nós elaboramos para a nossa igreja. O que eu quero dizer para você é: confie em Deus e acredite nos processos. Processos são atividades contínuas e repetitivas que visam melhorar a eficiência e a consistência na execução da tarefa. Os processos visam elevar o nível de qualidade e de excelência em tudo aquilo que a igreja faz. Cada etapa no seu tempo próprio. O que nós podemos dizer é que existe um Deus que está cuidando da sua igreja. Um Deus que está caminhando com a sua igreja. E temos também pessoas, membros na igreja, que estão com um coração fervendo em fé, e estão caminhando juntos com o pastor em todo este processo de recuperação de nossa igreja. Portanto, eu encorajo você, meu irmão, encorajo você, minha irmã, a virem conosco nessa jornada rumo a esta igreja que nós sonhamos. Uma igreja crescente, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja impactante. Como eu disse, confie em Deus e acredite nos processos. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre nossa igreja e sobre a sua vida. E nos próximos vídeos nós estaremos explicando de maneira objetiva e simples e também prática todas as etapas desse plano estratégico que apresentamos até de maneira mais técnica no domingo retrasado, mas agora de maneira muito mais prática para que você possa entender, compreender e caminhar conosco, caminhar junto de nós. Vamos fazer da PIBVC uma igreja que seja exemplo e modelo e que abençoe vidas. Que Deus te abençoe.